Hoje eu resolvi falar sobre o caso Léo Lins. Eu sei que ele já está um pouco datado, a história toda aconteceu aí há quase 10 dias aproximadamente, e eu não me manifestei a esse respeito até então, mas eu tive alguns insights hoje a esse respeito e decidi falar então sobre essa questão, tratar do tema do Léo Lins, da censura absurda que ele sofreu, do total absurdo que foi o processo movido contra ele, a pedido do Ministério Público e acatado pela Justiça, o que torna a coisa ainda mais absurda, a coisa ainda mais esdrúxula, tudo o que foi falado no processo, as coisas das quais ele foi acusado, né? Incitação ao ódio, discurso de ódio, num show de humor, numa coisa assim completamente inofensiva, que é de fato o show dele, assim, piadas, apenas isso. O cara foi aí então processado por piadas, foi condenado a retirar o vídeo dele do ar, que tinha muitas visualizações, foi ainda penalizado de outras formas, inclusive proibido de deixar a cidade de São Paulo durante 10 dias, uma coisa completamente descabida, além do cerceamento à liberdade de expressão a qual ele foi submetido, também o cerceamento da liberdade de ir e vir, sabe-se lá por qual motivo, provavelmente para prejudicá-lo do ponto de vista econômico, uma vez que ele ganha dinheiro fazendo shows em outras cidades, precisaria se deslocar para outros lugares para fazer esses seus shows, certamente teve algum prejuízo financeiro nessa história aí. Mas o principal ponto que eu quero tratar aqui não é a história do Léo Lins, o que eu acho do Léo Lins, não é esse o ponto. Também não é qual é o limite do humor, tampouco sobre o que é a liberdade de expressão sob a ótica libertária. Esses pontos eu vou tratar deles, vou passar por eles neste vídeo aqui, mas o principal ponto envolvido nessa história, o que mais me chama a atenção, eu vou deixar para o final deste vídeo aqui, que para mim é o grande ponto crucial nesse caso todo aí do Léo Lins, né? Eu começo aqui essa minha breve reflexão citando o exemplo do Ahmed. Você se lembra do Ahmed? Ele fez muito sucesso lá em 2009, nos primórdios do YouTube ainda, nos primórdios até da internet aqui no Brasil, especialmente aqui para mim, para pessoas assim que tinham a disponibilidade de redes sociais e de internet que a gente tinha naquela época lá, né? Se você não se lembra ou se você não conhece isso aí, eu vou refrescar a sua memória ou então apresentar para você quem é o Ahmed. Isso é uma sketch de humor aí, feita por um ventríloco norte-americano, que eu não vou me recordar agora quem que ele é, mas então esse Ahmed é um boneco, um terrorista morto, né, conforme ele próprio se classifica, ou como é o título do sketch, né, Ahmed, o terrorista morto. Então ele é um boneco de ventríloco, muito bem operado pelo esse cara em questão aí, do qual eu não me recordo o nome dele lá. Então ele faz uma série de piadas a esse respeito aí, com base nessa premissa de que ele é um terrorista morto. Um show que fez muito sucesso, uma sketch que ficou muito famosa naquela época. Então só o fato de o personagem ser um terrorista morto em 2009, né, ou seja, pós 11 de setembro, isso aí já deixa a coisa politicamente incorreta. Não é um personagem assim que seja muito aceitável pela polícia do politicamente correto, né? Então a coisa já começa aí com o personagem em si, mas vai muito mais além pelo teor da sketch envolvida, né? Em determinado ponto, o Ahmed, aliás, essa pronúncia ele próprio faz questão de ensinar, por isso que eu sei pronunciar o nome dele, ele faz questão de dizer que é Pigarro, M-E-H-D, Ahmed. Mas então, em determinado ponto, o ventríloco explica para ele que eles estão num show de humor e ele pede para fazer piadas. Então, fala, deixa eu contar uma piada aqui. E ele conta a seguinte piada: como você faz para um grupo de judeus brigarem entre si? Aí o ventríloco diz que não sabe como, o que deve ser feito. E aí o Ahmed responde, é só você jogar uma moeda no meio deles que eles vão brigar. E aí todo mundo ri naturalmente, e o ventríloco fala, não, você não pode fazer esse tipo de piada, isso pode ofender as pessoas. Aí o Ahmed diz, mas o que isso tem de mais? Não tem nada de mais. Deixa eu contar outra piada. O que você deve fazer para colocar um grupo de padres brigando entre si? Aí o ventríloco falou, não sei, o quê? Ele disse, é só você jogar uma criança no meio do grupo dos padres. Então, novamente, o pessoal riu dessa piada, né? Naturalmente, piadas assim, de humor pesado, né? Humor negro, especialmente essa última, que é o desfecho dessa sequência aí das piadas, né? Então é um humor assim bastante ácido e que era tratado com naturalidade naquela época, como sempre foi tratado
diga-se de passagem. Claro que estamos falando dos Estados Unidos, um país que leva a sério isso de liberdade de expressão, mas mesmo aqui no Brasil esse tipo de coisa nunca deu problema até pouco tempo atrás. E o próprio humor negro é uma coisa antiga. Isso existe desde lá os tempos da Grécia, né, da Grécia antiga, lá do tempo clássico, período clássico grego. Isso está presente na humanidade, essa coisa de você rir de coisas que são erradas, né? Eu, como católico, por exemplo, essa piada dos padres aí é engraçada, claro que é, dado o contexto da situação dos abusos que infelizmente foram cometidos por muitos padres nos Estados Unidos. Isso é muito forte lá, se você assistiu o filme Spotlight, você sabe do que eu estou falando, né? Mas é uma piada, assim, de humor negro, conforme eu falei, o próprio personagem, se um terrorista morto num país que sofreu os atentados de 11 de setembro, é uma piada de humor negro, uma piada polêmica, politicamente incorreta, mas isso sempre fez parte da humanidade, sempre fez parte do humor, inclusive. Tem muito essa crença de que o humor antigamente era muito mais inocente, não é bem assim a história. Mas qual que é a minha opinião a respeito do Léo Lins de forma específica? Eu não sou um grande fã dele, para falar a verdade. Eu gosto do fato dele se posicionar de forma firme, mantendo-se aí nas suas convicções, na defesa da sua liberdade. Eu acho que isso é importante, mas isso não significa que eu goste dele em si, que eu gosto do tipo de humor que ele faz. Na verdade, eu não sou nem um grande fã de stand-up, para falar a verdade. Então, ele não faz muito o meu estilo de humor. Agora, o fato é que esse humor do Léo Lins é um nicho muito específico e ele sabe disso. Aliás, em quase tudo nessa vida aí, matéria até de produção econômica, afinal de contas ele vive do humor, né? Isso aí é o que bota dinheiro na conta bancária dele. Você não precisa agradar a todo mundo, você precisa ter alguns clientes ali, um grupo de clientes que mantenha o seu negócio viável, a não ser que você queira ser a Coca-Cola e dominar tudo, o mercado inteiro, estar em todas as mesas das famílias humanas, né? Mas o Léo Lins sabe, ele tem consciência de que o mercado de humor que ele explora é um nicho muito específico e ele está muito satisfeito com isso. Ele não quer agradar a todo mundo, ele tem o público dele ali e isso é suficiente. Ele está restrito a esse mercado, não tem problema nenhum. Ele tem consciência de que as piadas dele não serão aceitas pela maior parte das pessoas. Isso não é um problema para ele e não deveria ser mesmo. Ele achou o nicho de mercado, explora esse nicho aí sem nenhum problema. Ah, mas isso aí é ofensivo, isso pode ofender as pessoas. Primeiro lugar, ninguém nem sabe quem que é Léo Lins. Pergunta aí na rua para as pessoas se elas sabem quem é o Léo Lins. Ele não é tão conhecido assim. Ah, mas ele apresentou um programa de TV. Cara, o programa passava meia-noite, ninguém assistia isso. O pessoal não conhece ele muito bem, para falar a verdade. Pessoas que conhecem sequer sabem que ele apresenta shows de stand-up com essa pegada. Isso aí é uma informação que está restrita a um público muito específico. Então não é como se ele estivesse ofendendo o povo brasileiro como um todo, as minorias como um todo, nada disso. Isso é um grande exagero que não se aplica à realidade dos fatos, analisando aí o quanto o Léo Lins é conhecido no final das contas, né? E para além disso, a questão da ofensa é extremamente subjetiva. Uma mesma piada pode ser ouvida por duas pessoas de um mesmo grupo específico e uma ficar ofendida e a outra não, né? Se eles forem o alvo dessa piada, por assim dizer, uma piada de anão igual ele fez lá, um anão pode ouvir essa piada e dar gargalhada, rir bastante, o outro pode achar que é uma piada assim, ficar indiferente a ela, achar que não tem nada a ver, e o outro pode ficar ofendido. E aí quem garante então o que de fato ofende as pessoas, ofende as minorias ou não? Isso é uma questão extremamente subjetiva, e tudo que é subjetivo e que é tratado pela justiça estatal acaba se tornando uma forma de perseguição às pessoas. Uma mesma regra pode ser adotada de duas formas diferentes para punir uma pessoa, um desafeto aí do mainstream do Estado de forma geral. E é o caso que se aplica ao Léo Lins. Ele vem sendo constantemente perseguido por conta aí de piadas e coisas completamente aleatórias e absurdas. Então, para falar a verdade, qual o mal que o Léo Lins fez? O que ele causou de mal para a sociedade? As piadas dele são ouvidas pelo público, ninguém se sentiu ofendido, ninguém vai sair do show dele agredindo anões porque ele fez uma piada de anão, ninguém vai sair do show dele agredindo cadeirantes porque ele fez piada de cadeirantes. Provavelmente ele é um cara que no dia a dia respeita essas pessoas aí, trata elas como seres humanos com dignidade. Ele interpreta um personagem ali no show e a graça é justamente essa, ele sair da normalidade do ser humano, da cordialidade típica do ser humano, para fazer
as piadas com esses grupos minoritários aí, com a liberdade do humor, a liberdade que o humor propõe para ele. Na verdade, esse aí é o grande limite do humor, por assim dizer, né? A graça que as pessoas dão para isso aí. Enquanto tiver alguém que ri de uma piada, então essa piada é humor, ela está funcionando enquanto humor. Quando ninguém mais achar graça disso, então deixa de ser humor e passa a ser, sei lá, ofensa gratuita ou qualquer coisa do tipo. Lembrando que a ofensa é puramente subjetiva, como eu falei anteriormente. Então, qual é o mal real que o show do Léo Lins causou para a humanidade, para a sociedade brasileira? A sociedade está pior agora que o Léo Lins está fazendo seus shows? Sejamos sinceros, ninguém ficou ofendido com o Léo Lins. Um anão que viu o show dele não ficou ofendido, o cadeirante não ficou ofendido. Se é que essas pessoas perderam tempo assistindo isso, e ninguém que foi nos shows do Léo Lins se tornou uma pessoa pior, saiu machucando minorias, saiu agredindo pessoas, ofendendo pessoas. Ninguém fez isso, é apenas um humor, é apenas um show de stand-up. É como assistir um filme violento, jogar um jogo violento, jogar GTA atropelando as pessoas. Ninguém sai atropelando pessoas no dia a dia por conta disso. É entretenimento, é para extravasar as coisas do dia a dia e nada além disso. E é aí que nós chegamos então no principal ponto dessa história, aquele que para mim é o mais importante de todos. Se o Léo Lins não ofendeu ninguém, se o que ele fez não é um problema algum, não causou mal nenhum para a sociedade, por que o Ministério Público inventou de implicar com isso? Qual é o problema da história? Por que funcionários públicos se deram ao trabalho de investigar o que ele fez? Assista o vídeo do Léo Lins, faça um favor a si próprio, veja ele falando do processo, lendo as coisas que estão no processo, tratando como se ele fosse ali um bandido, um criminoso. Por que esses funcionários públicos se deram ao trabalho, esses caras que ganham uma grana preta, são pagos a peso de ouro aí, se deram ao trabalho de escrever uma petição para a Justiça Estatal pedindo que o Léo Lins fosse punido por conta de piadas? O Ministério Público não tem nada mais importante para fazer, o Brasil não tem outros problemas, não existem outras prioridades do ponto de vista jurídico a serem tratadas para que o Ministério Público tenha tempo de ficar monitorando piadas, censurando piadas feitas no ambiente privado. Essas preocupações aí são puramente ridículas, coisas patéticas. Como um funcionário público se dá ao luxo de ficar perdendo o seu tempo lidando com esse tipo de coisa completamente irrelevante, quando nós temos questões realmente importantes para serem resolvidas no Brasil, pessoas que precisam realmente ser protegidas, justiça que precisa realmente ser feita? Por que se gasta tempo, recursos escassos com esse tipo de coisa completamente estúpida e irrelevante? Por que isso é feito? E a resposta é muito simples. O Estado não tem real interesse de proteger as pessoas, de tornar a vida das pessoas melhor, de combater o crime, combater as injustiças reais que são cometidas, tornar a sociedade mais pacífica, a vida humana melhor. O Estado não tem o menor interesse nessas coisas, que são importantes para mim e para você. O único interesse do Estado é ter mais poder e controle sobre a vida das pessoas. O Estado quer controlar aquilo que pode ser dito, aquilo que pode ser falado, aquilo que as pessoas podem ouvir. Olha como o Estado está indo longe. Ele não quer apenas calar o Léo Lins, ele quer impedir os fãs do Léo Lins de ouvir as suas piadas. É isso que o Estado quer em última análise. Não apenas calar o humorista, mas tapar os ouvidos de todos aqueles que admiram o trabalho desse cara. É isso que o Estado quer fazer. Controlar todos os aspectos da vida humana, ter poder sobre as coisas mais básicas, mais fundamentais da vida humana. O Estado quer decidir o que você pode ouvir e com o que você pode se divertir. É isso que o Estado quer fazer. No final das contas, é por isso que o Ministério Público se dá ao trabalho de pegar um show de humor e tratar isso como se fosse um crime, escrever uma petição enorme citando todas as infrações cometidas pelo Léo Lins e pedir à Justiça Estatal que puna ele de uma forma vil, de uma forma covarde. O Estado existe para isso, não para melhorar a nossa vida, não para nos garantir direitos, não para garantir uma convivência pacífica entre os cidadãos. Ele existe para nos controlar, para determinar cada aspecto de nossas vidas. Goste ou não do Léo Lins, das piadas que ele faz, você precisa aceitar um fato. O Estado é, em si, a maior das piadas de mau gosto.